E aí, pessoal, em alguns instantes você começará uma jornada metabólica ao longo das décadas da vida. Nessa primeira parte, abordaremos a infância, adolescência e os adultos jovens. Aproveitem! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Reumatize, um podcast voltado para médicos interessados em reumatologia. E hoje o episódio vai ser sobre osteometabolismo e a gente está com convidados super especiais, né, Pedro? Meu nome é Ricardo. Eu sou o Pedro. É isso mesmo, Rick. Nós estamos com duas convidadas mais do que especiais, duas amigas da Comissão de Osteoporose e Osteometabolismo da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que eu fiquei muito feliz quando eu logo de prontidão, sem pensar duas vezes, elas aceitaram, super empolgadas. É uma honra ter vocês duas aqui, né? Doutora Mariana Ortega e doutora Elaine Azevedo. Sejam bem-vindas. Obrigada, meninos. Um prazer imenso estar aqui e na companhia também da Elaine, né? Bom, você falou doutora Mariana, mas eu sou a Mari, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Mariana Ortega, eu sou reumatologista. Eu fiz reumatologia e meu doutorado, né, no HC daqui de São Paulo. Eu sou coordenadora da Comissão de Osteoporose da SBR e sou reumatologista e diretora da Imunobrasil. Então, a minha linha de expertise sempre foi metabolismo ósseo, onde eu fiz as minhas pesquisas, meu doutorado. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, meninos, boa noite. É uma honra estar aqui, ainda mais com a Mari. A gente fala que a gente é as garotas superpoderosas do osso. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui para falar com vocês sobre osteometabolismo. Meu nome é Elaine, eu também sou Elaine, só, nada de doutora. Eu sou reumatologista também, de formação, e a minha paixão sempre foi osso. Eu trabalho aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, que, para quem conhece, é um hospital da terceira idade e amigo do idoso, e é onde a gente realmente tem mais casos de doença osteometabólica relacionados ao envelhecimento. Então vai ser ótimo trocar figurinhas aqui com a Mari, com vocês, e tirar dúvidas, né, dentro do possível, para que todo mundo saia ganhando. É isso mesmo. Demorou para ter o segundo episódio sobre osteometabolismo. O primeiro episódio do Reumatize foi sobre osteometabolismo, com a doutora Vera Schenfield, orientadora maravilhosa. Estamos com saudade, viu, doutora Vera? A senhora não vai ficar fugindo da gente, a gente vai te agarrar. Tenho certeza que você vai estar morrendo de inveja de não estar aqui gravando com a gente, viu? Ainda mais com todas as meninas aqui e o Rick juntos, com certeza. E aí, Rick, o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre o osteometabolismo e até trazer aqui a grande ideia da Elaine, que a gente vai fazer um episódio mais focado em diagnósticos diferenciais, passando por toda a jornada do osteometabolismo pelas diferentes faixas etárias. Então, a gente vai dar um enfoque maior para determinadas doenças que nós devemos pensar, principalmente pela faixa etária que o paciente se encontra. Uma viagem pela vida da pessoa. Uma viagem à saúde óssea de 0 a 120 anos. E eu acho super importante e pertinente isso, porque eu ouvi uma vez uma máxima de que a osteoporose é uma doença que começa na infância, né? Olha que coisa, né? E isso já nos dá muitas informações sobre a aquisição de pico de massa óssea, né? Quais são os principais parâmetros que a gente tem que prestar atenção desde o começo, né? Então, acho que foi super legal aí essa cronologia que a Elaine trouxe pra gente. Perfeito. Então, assim, acredito que a grande maioria de nós não atendemos faixa pediátrica, nem adolescente, mas frente ou outra chega um paciente adolescente pra gente, ou principalmente quem está mais no interior do país, que não tem tantos especialistas, acabam atendendo desde 0 a 120 anos, né, Elaine? Pedro, e assim, tem também assim, mesmo que a gente atenda só o paciente, vou falar da melhor idade, ela vai perguntar do neto, ela vai perguntar do sobrinho, do filho. Então, mesmo que não seja o nosso foco de atendimento, a saúde da família como um todo, eles sempre perguntam, sempre tem uma história. Vou ter que me preocupar, o meu neto tem que se preocupar, a minha neta. Então, isso é super pertinente mesmo, né? E também a gente levar em conta que muitas vezes o paciente vai chegar para a gente lá na ponta, já adulto, mas que com coisas que já começaram a dar sinais na infância, né? E que talvez não se preocupava tanto, né? Como
algumas fraturas de repetição, né, quedas de dente, fraturas de dente, né, e até alguns dismorfismos que podem passar desapercebidos, né, por um amplo espectro de algumas manifestações aí de doenças ósseas genéticas, né. Então, se a gente começar a resgatar isso, muita coisa começou lá na infância. É relativamente comum a gente ter essa faixa etária fraturas, mas geralmente fraturas traumáticas, e aí fica a primeira pergunta. Chega um adolescente com uma fratura por fragilidade, uma fratura não traumática, isso por si só já merece uma investigação, e pensando mais nessa faixa etária, o que eu deveria me atentar, seja no exame físico, o que eu deveria questionar na minha anamnese e que exames iniciais eu devo fazer para esse paciente, pensando que realmente possa ter uma doença nessa faixa etária. Assim, como você bem falou, as crianças, elas se quebram. Elas caem da bicicleta, elas caem da árvore. Então, tem a famosa fratura em galho verde da criança. Essas fraturas, a gente obrigatoriamente não precisa se preocupar muito. A criança vai se recuperar e, normalmente, se ela encontrou um bom ortopedista, a coisa se resolve. Mas, como você bem falou, Pedro, tudo aquilo que foge do habitual, ele tem que ser investigado. Então, uma criança ou uma adolescente que chega dizendo que teve uma fratura, principalmente vertebral, começa a ter uma certa deformidade da coluna por fratura, ou, como a Mari falou, perdeu os dentes, ou, eventualmente, uma criança que demorou para andar, demorou para ter um amadurecimento do esqueleto, essa criança, esse adolescente, ele tem que ser investigado ativamente para coisas um pouco mais, vou falar assim, simples. Infelizmente a gente tem e vai ter lá em populações menos favorecidas o raquitismo, crianças desnutridas. Então a gente vai ter esse problema, mas também a gente tem doenças genéticas que podem aparecer tanto numa faixa etária bem precoce, até intrauterina, quanto se manifestar no adulto jovem, no adolescente, né? Então, a gente tem que ativamente investigar. Eu acho que a gente tem que justamente focar em sinais de alarme, né? Como a Elaine falou, né? São múltiplas fraturas, são fraturas com baixo impacto, aquelas fraturas que não estavam no script acontecer. É uma criança que tem realmente uma baixa estatura, alguns dismorfismos, né? E sempre pensar nisso que a Elaine falou, em defeitos de mineralização óssea, né? Que na criança o extremo a gente chama de raquitismo e no adulto a gente chama de osteomalácia. Então é importante, nesses cenários, né, mais particulares, né, em que está um pouco estranho, a gente faça um racional de exames, né? Que englobem a parte de avaliação de defeito de mineralização, como vitamina D, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, que está aumentada, né, está elevada nessas situações, né? E a gente prestar muita atenção nisso que a Elaine falou. Será que tem dor óssea? Será que tem deformidade também? Porque, está estranho. Pode estar diante de um caso desse de raquitismo, ou uma osteogênese imperfeita, por exemplo, né? Ou até uma situação de hipofosfatasia, né? Então, a gente tem que estar atento a sinais de alarme e pedir um racional de exames do metabolismo ósseo, exames gerais também, né? Para poder avaliar. E também lembrar dos nossos pacientes que fazem uso de glicocorticoide, né? Os juvenis, que muitas vezes tem um lúpus juvenil, uma artrite idiopática juvenil, ou as crianças asmáticas, né, que usam glicocorticoide por um uso contínuo, prolongado, que podem também ter um comprometimento aí da massa óssea com fragilidade óssea e também fratura, né? Então a gente tem que estar ligado nesses cenários aí secundários também. E olha que coisa interessante, eu aqui chegando já para gente falando sobre os distúrbios aí na infância, até muito precoce. A gente vai ver com esses exames e do ponto de vista de imagem, né? No adulto a gente está acostumado com a densitometria óssea para trazer para a gente aí essa avaliação um pouco melhor. E nessa faixa etária, tem alguma coisa que a gente pode avaliar que é disponível na prática? Antes de falar do exame de imagem, que é super importante, acho que vale a pena a gente lembrar assim,
tem as condições que são adquiridas, por exemplo, o exemplo clássico é o glicocorticoide, não só nas doenças reumatológicas, mas também, infelizmente, a gente tem crianças com leucemia, linfoma, que vão fazer quimioterapia, que vão tomar, né, medicamentos que vão alterar a massa óssea. E aquelas doenças que têm um cunho genético, como a gente já falou. Então, às vezes, só uma boa história acolhida, a gente vai pescar que na família daquela criança existem outros casos. Um tio, um parente distante com casos semelhantes, isso pode ser o link que falta para a gente fazer um racional para chegar eventualmente numa doença genética. E aí você falou dos exames de imagem. Acho que por esse mundo afora, o raio-x simples, ele sempre vai ser uma arma. A gente vai, com o raio-x simples, a gente vai conseguir ver defeitos da forma do osso, se esse osso está se desenvolvendo bem, a gente consegue ver se está fechando as linhas de crescimento, a gente consegue ver uma série de coisas na radiografia simples, que é um exame barato e mais acessível. Já a densitometria em criança, ele tem uma série de particularidades. Infelizmente, a gente não vai ter espalhado por todo o Brasil a densitometria para a criança como um exame disponível, facilmente disponível, e principalmente bem avaliado, né? Porque não adianta você também ter o aparelho, a máquina, e não ter um bom profissional para poder fazer o exame e laudar. Então, isso tudo tem que ser colocado numa balança. Às vezes, um bom raio-x vai te dar mais informação do que uma densitometria. E aí, Mari, agora eu jogo a bola para você falar da densitometria em criança. Perfeito. A densitometria em criança, como a Elaine falou, ela tem algumas particularidades. A gente prioriza, né, a densitometria de corpo total, sem a avaliação da cabeça, né? E lembrando que, para crianças, a gente vai avaliar o Z-score, né? Então, nós não falamos, a gente vai falar um pouquinho também isso em mulheres na pré-menopausa, homens com menos de 50 anos, nós não avaliamos nessas populações, incluindo crianças, adolescentes, o T-score. A gente avalia o Z-score e como ponto de corte, né, o menos 2.0. Então, aqueles que tiverem o Z menor ou igual a menos 2.0, a gente tem uma massa óssea, né, uma baixa massa óssea para a idade, né? Então, não falamos dos termos osteoporose, osteopenia nessa população em que a gente estaria considerando o T, porque nós consideramos aqui o Z, ok? Então, a gente pede corpo total sem avaliação da cabeça. Esse é um ponto. E sobre o raio-x, acho que, como a Elaine falou, é muito importante, né? O raio-x de crânio, coluna torácica, coluna lombar, incidência perfil, né? Ossos longos, bacia. E não raro a gente pode flagrar esses achados de deformidades, como a Elaine falou, a parte de desmineralização, às vezes a gente vê sinais, né? Vemos as chamadas zonas de Luser nos raquitismos, assim, bem proeminentes, né? Que são zonas radiolucentes na cortical. E vemos também, não raro, alguns achatamentos vertebrais, né? E lembrar também das displasias ósseas, que a gente também pode ter algumas coisas sugestivas no raio-x. E nessa população das crianças, né, pensando nas coisas adquiridas, não esquecer das hemoglobinopatias, né, que também são causas, principalmente os pacientinhos falo pacientinhos, né, as crianças com anemia falciforme, né. Então, eu focaria na imagem, densitometria de corpo total sem avaliação da cabeça, de olho no Z-score e nesses raios-x que a gente falou nesses sítios principais. Voltando agora um pouquinho para o laboratório, né, nós falamos de raquitismo, que é uma forma bastante importante de osteomalácia nessa faixa etária, né, osteomalácia é mais o termo que a gente acaba utilizando mais na fase adulta. E aí, lembrando do laboratório, né, nós teremos um cálcio baixo ou um fósforo baixo, e aí secundário ou não, uma baixa vitamina D ou outro distúrbio, seja um distúrbio renal, perda de fósforo, um distúrbio gastrointestinal, que não consegue absorver o cálcio, por exemplo. E aí, além dessa baixa, nesses eletrólitos, a gente costuma ter a fosfatase alcalina elevada.
No entanto, nessa faixa etária, a gente já tem a fosfatase alcalina um pouco mais elevada, né? Tem até um valor de referência para a idade, porque é um marcador de formação óssea, e a criança, né, o jovem está crescendo. Então, a gente tem que se atentar a ser um valor acima do que já é elevado quando a gente compara com um adulto. Com adulto, isso. Perfeito. Essa colocação acho brilhante. E sempre pedir junto a gama-GT. Gama-GT pareada, porque a gente não pede a fosfatase alcalina óssea, né? A gente pede a fosfatase alcalina total, a gente fica de olho na gama-GT, porque se tiver normal gama-GT, essa fração é a fração óssea da fosfatase alcalina, né? Mas, de fato, não ficar atento ao valor que a gente está, assim, acostumado com o adulto, que é por volta de 116, por aí. As crianças vão ter mais alto mesmo. E eu complementaria, Pedro, o PTH alto também, né? Geralmente, nessas situações, a gente vai ter um hiperpara também secundário, essa deficiência de vitamina D. E só para a gente encerrar essa fase mais jovem, né? Em relação à osteogenese imperfeita, a anamnese talvez vai trazer bastante detalhamento e pista, como uma história familiar de múltiplas fraturas, mas do ponto de vista laboratorial, tem algo que a gente possa suspeitar, que o paciente possa ter uma osteogenese imperfeita? Laboratorialmente, não. E já fazendo um link com a próxima, muitas vezes com a próxima fase, a osteogênese imperfeita, às vezes ela vai só dar sinais mesmo com o pior desfecho que a fratura e uma situação de muito estresse para essa paciente. Por exemplo, estresse que eu coloco entre aspas, paciente no puerpério, paciente que está amamentando, que na verdade vai ter uma exigência maior aí, né? A gente pode conversar um pouco mais sobre isso, e aí vai fratura. E a gente vai falar assim, caramba, será que é uma fratura do puerpério? E não, vai ter, peraí, ela é um pouco mais baixa, ela tem um retrognatismo. Tem uma esclera azul. Tem uma esclera meio azulada, vamos ver, já teve, não tive nada. E aí a gente vai fazer o teste genético, e nós também vamos conversar, porque isso está no rol da ANS. Perfeito. É para quem tem convênio, e aí a gente se surpreende. Então, assim, laboratorialmente, não vai ter nada que chame atenção para a gente. Como boa parte das pessoas vai ter uma vitamina D baixa, mas nada assim patognomônico. E nunca teve uma vitamina D baixa, né? Ainda mais São Paulo. Para uma osteogênese imperfeita. Principalmente médico. Madonna, com certeza, a gente trazendo aí que ela não se expõe ao sol de jeito nenhum, né? Tem uma vitamina D super baixa. Aí, tá vendo? Mas é interessante que até a própria biópsia óssea da osteogênese imperfeita, às vezes confunde um pouco com a própria osteoporose, né? Porque a gente vai ter figuras de osteoclastogênese também, né? Então, esse também é o racional da gente usar bisossonato aqui. Mas, assim, laboratorialmente, acho que não tem nada não, né, Elaine? Não, só testes que a gente faz, teste genético e do ponto de vista de pesquisa, investigar o colágeno, defeitos do colágeno, enfim. Mas eu acho que na prática, não. Lembrando só que a osteogênese tem muitas formas diferentes de apresentação. Diversos fenotipos diferentes. Aquelas crianças que eventualmente já são até natimortos, que têm fratura já ao nascer, até aquela pessoa que vive super bem, que vai ter uma ou outra fratura já na idade adulta, um pouco fora do script, né, do esperado, mas, de uma maneira geral, é uma doença que assim, passa desapercebida se a pessoa não vai procurar um especialista, enfim, não vai atrás do diagnóstico, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar em osteogênese imperfeita é isso, não se apegar tanto aos dismorfismos, lembrar que pode acontecer com estigmas bem brandos que passam desapercebido, múltiplas fraturas, ou nunca teve em alguma situação de exigência maior, como eu coloquei, né? Exame laboratorial de bioquímica, nada que chame atenção, mas o teste genético que a gente pede, né? Pesquisa pesquisa genética para osteogênese imperfeita. É só solicitar, sim? Só solicitar, sim. A gente pode até complementar com pesquisa genética para osteogênese imperfeita, hipofosfatasia e outras doenças ósseas associadas. Esse é o mais completo. Só que o que está no rol da ANS, para quem tem os convênios, que as operadoras custeiam, é o da osteogênese imperfeita. Hipofosfatasia e doenças ósseas relacionadas, que são
outras doenças, né, que a gente vê além danos, um mundo de outras doenças genéticas que causam fragilidade óssea, não cobre. Mas o completo é pedir isso. Então, eu sugiro que peça, pelo menos, se houver alguma suspeita, só da osteogênese imperfeita e depois avalie os demais. Agora, se houver recursos, né, do paciente, pedir o completo, né, porque está no rol, tem um código TUS, né, e que explicando a história do paciente, o código TUS e o CID de osteogênese imperfeita consegue. Perfeito. Acho que fechando aqui o primeiro bloco, então, para a gente fazer uma revisão, a gente falou sobre as doenças mais frequentes na faixa etária aí dos pacientes com menos de 20 anos. Falamos que as principais, a gente desconfiar de uma história clínica, fraturas de fragilidade, lembrar das múltiplas fraturas, pacientes com algumas deformidades ósseas que podem chamar a atenção, redução do crescimento, isso é super importante da gente pensar. E lembrar que as doenças mais comuns são mesmo o raquitismo e a osteogênese imperfeita para a gente avaliar. A Mari acabou de falar sobre o teste genético. Que a gente comentou sobre exames, falamos sobre a densitometria óssea, a gente avaliar de corpo total, sem considerar a cabeça, e a gente avaliar o Z-score. E vimos também que a radiografia é muito importante para a gente avaliar diversas coisas, desde a fise óssea, para a gente ver se a formação e as deformidades aparecem, múltiplas fraturas, bem como outros achados em características para a faixa etária. E chegamos a pensar também na parte laboratorial. Falamos sobre o hiperpara, lembrar sobre o PTH, dosagem de vitamina D, fosfatase alcalina, lembrar que na faixa etária infanto-juvenil ela vai ser mais alta e vai ter um range um pouco diferente do adulto. Acho que esse nosso primeiro bloco foi super completo. E já passando agora para a adolescência, eu vou trazer aí um ponto que é importante que a gente não comentou sobre a parte endócrina. Agora que a gente está saindo desse período, esse amadurecimento aí, os hormônios, o que a gente pode pensar nessa faixa etária de transição aí dos 10, 12, 14, 16, 18 anos para a gente pensar numa baixa densidade óssea? Essa é a fase que a gente vai ter o estirão de crescimento, que é super importante, é a base para a gente atingir o pico de massa óssea. E lá na idade adulta, na fase mais do idoso, é aí que vai fazer a diferença esse pico de massa óssea. Então, assim, basicamente a gente entender se esse adolescente tem algum problema clínico, principalmente clínico, que interfere com essa produção hormonal e com esse pico de massa óssea, com essa aquisição do pico de massa óssea. Por exemplo, meninas que têm uma menstruação, uma menarca mais tardia, elas podem ter um prejuízo na aquisição do pico de massa óssea. Meninos que não crescem, que têm problemas com GH, que têm alguma alteração de hormônio sexual. Então, assim, essa é a faixa etária em que outras doenças fora do contexto do osso são importantes. Então, como eu falei, as leucemias, linfomas, as doenças crônicas reumatológicas, as doenças inflamatórias intestinais, síndromes desabsortivas. Infelizmente, super comum nessa faixa etária, os distúrbios alimentares, anorexia nervosa, bulimia. Então, todas essas situações podem interferir na produção dos esteroides sexuais, podem interferir no estirão do crescimento e, consequentemente, na aquisição do pico de massa óssea. Então, assim, você tem que estar com o leque aberto, não só para ver o osso, mas para ver a saúde desse adolescente como um todo, né? E aí, provavelmente, a representação vai ser nossa próxima faixa etária, de menos de 50 anos, mulher da pré-menopausa. Então, problemas que podem iniciar na adolescência ou se manifestar nessa fase jovem da vida que a gente não espera ainda que o paciente tenha todo esse prejuízo, provavelmente por não atingir o pico de massa óssea. E aí, nessa faixa etária, quais seriam as principais causas secundárias que a gente teria que descartar, fora essas mais comuns que a gente já falou, de osteomalácia, de doenças crônicas? Só complementando, achei que super importante essa introdução que a Elaine fez, porque o pico de massa óssea ele é o nosso banco de osso, né? E 70% dele é genético. Então, por isso também é tão importante a gente perguntar sobre a história familiar, né? Então, 70% do nosso banco de osso, que vai ser por volta dos 25 anos de idade, é genético. E os outros 30% é tudo isso também que a Elaine falou, né? Principalmente a questão da puberdade,
né? A questão dos hormônios sexuais, né? Essa menina que ela demora para menstruar, para ter a menarca, ela vai ter um prejuízo lá na frente, porque ela teve um comprometimento dessa aquisição desse pico de massa óssea, né? E então é importante a gente ter esse conceito de banco de osso que se dá com o indivíduo jovem, né? Mas que começa lá atrás, né? De doenças, eu acho que tudo isso que a Elaine falou é super importante, né? De novo, os nossos pacientes que têm alguma artropatia inflamatória, né? Juvenil, que faz uso de glicocorticoides, pacientes com leucemia, como a Elaine falou, que também usam glicocorticoide, os pacientes que têm alguma forma de urticária também usam glicocorticoide, né? Então, glicocorticoide é o grande vilão aí nessa faixa de jovem. Lembrar também das atletas femininas, né, que têm um grande nível de exigência de performance e com isso tem um baixo peso, né, são pacientes que não raro podem ter uma grande perda muscular também, a gente tem que pontuar isso, e tem experimentam ciclos grandes de amenorreia, né? As bailarinas, as corredoras, né, as atletas de triatlon, né? Então, são pacientes que não raro podem fraturar e ter, às vezes, até uma fratura que a gente chama por estresse, correndo, que não é normal, embora muitos acham que é normal, é só uma fratura por estresse, não é. Vamos sentar com essa paciente e entender o que está acontecendo, né? E são pacientes que, não raro, se fazem uma densitometria, vão ter uma densitometria também com Z-score alterado, com uma baixa massa óssea para a idade, né? Então, todos esses cenários que a Elaine colocou, a puberdade aí tardia, né? Essas situações de alta performance e pacientes que podem ter, nesse meio do caminho, né, doenças inflamatórias crônicas, né? Como lúpus, né? Que acontece nessa faixa mais jovem, aí, né? Da idade fértil. Distúrbio da tireoide, né? Que é bastante comum Distúrbios da nessa tireoide. faixa etária. Ele é importante pontuar que o hipertireoidismo seria fator de risco para osteoporose. O hipotireoidismo talvez seja mais na faixa etária mais juvenil por comprometer o desenvolvimento sexual, mas não costuma ter o hipotireoidismo como fator de risco para osteoporose nessa faixa etária, né? Ou mais adiante. O hipertireoidismo não tratado, né? A situação de tireotoxicose, em que você tem um hipermetabolismo. Então, realmente isso tem um impacto muito grande. E lembrar da doença celíaca também, né? Que pode se manifestar, na verdade, em qualquer faixa etária, até em crianças não é tão comum, mas pode, mas no adulto jovem, que às vezes pode ser completamente assintomática ou oligoassintomática do ponto de vista, né, de trato gastrointestinal. O paciente não tem uma dor abdominal, uma distensão, uma flatulência, mas pode ter também uma fratura, né, pela doença celíaca. E também não esquecer de medicamentos, também que já começam nessa faixa etária, como anticonvulsivantes, por exemplo, para o paciente que tem uma epilepsia, que pode estar associado também a distúrbios de mineralização, né? E outras medicações. A gente falou muito do glicorticoide, mas não lembrar que é uma faixa etária que pode estar usando anticonvulsivante. Perfeito. E anticoncepcional, progestágeno. Progestágeno também acaba interferindo, né, Mari? Mais uma vez, nessa faixa etária, 20, 50 anos, também é o período que mais tem a gestação, toda a questão do puerpério, da lactação. Acho que é super importante a gente falar um pouco das mudanças que ocorrem nesse momento especial da mulher, né, que pode, inclusive, até se apresentar como uma fratura, né, e a gente saber interpretar essa fratura e saber o que fazer. A própria lactação acaba levando, às vezes, uma perda de até 1/3 de toda a massa óssea da mulher, que ela, em condições fisiológicas, ela vai recuperar após a lactação, mas durante a lactação, ela pode, inclusive, ter uma fratura. E a mulher tendo uma fratura, durante a lactação, a recomendação seria até cessar o aleitamento materno, né? Pedro, isso é importante a gente interromper aqui e frisar. A gravidez e a lactação não são problemas. Vamos deixar isso bem claro, porque senão fica parecendo que toda mulher que está grávida ou que está lactando
e você vai passar por isso daqui uns dias. Eu não. Mas o pai está junto. Isso é um fenômeno fisiológico, natural. A gente sabe que por mais que a mulher tenha múltiplas gestações, se ela tem uma saúde boa, se ela consegue se alimentar bem, se ela consegue gerenciar a vida dela, a saúde como um todo, ela perde massa óssea, mas ela recupera depois. Então, isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa fala, mas a gravidez vai deixar os ossos fracos. Não, é um fenômeno natural, fisiológico, e o habitual é que a gente não tenha prejuízos. Porém, como a Mari falou, se a gente associa a uma gravidez, a um aleitamento, uma outra situação que às vezes era desapercebida, por exemplo, uma hipovitaminose D, uma dieta muito insuficiente em cálcio, ou uma outra doença que eventualmente ela não tratava, uma alteração da tireoide, ou um distúrbio alimentar. Então, se você junta essas situações, daí sim você vai ter problemas, né? Não, perfeito. Mas a questão para a gente deixar o mais claro possível, por exemplo, eu tenho uma mulher que está amamentando e que supernatural, tem uma lombalgia mecânica e de repente viu uma fratura. Nem sabe se talvez essa fratura pode ser antiga ou não, um fator de alarme para a gente poder investigar. Ou ainda, né, que é muito comum, tem uma dor lombar supernatural, não tem nada de fratura, mas infelizmente muitos médicos têm uma dor lombar, o paciente pode ter 30 anos, 25 anos, ganha uma densitometria. E aí vem essa densitometria alterada, que é esperado que essa densitometria venha alterada. Então, para quem está fora dos grandes centros, que não está bem atualizado em toda essa parte osteometabólica, que informações que a gente possa deixar, até quanto esse médico que vê essa densitometria com esse Z-score baixo, ele deve ficar tranquilo e não assustar a própria paciente ou referenciar para outro centro, até onde é permitido a gente ficar tranquilo, não. Isso vai melhorar. Existe algum valor de Z-score que eu fico, olha, vai reduzir, mas depois vai aumentar. Não, olha, reduziu, mas está reduzindo demais. Lógico que é válido sempre avaliar a ingestão de cálcio, todos esses pormenores que junto com a lactação vai trazer um prejuízo maior, mas existe alguma referência assim, de Z-score que eu fico mais preocupado ou não? Só antes da gente entrar nesse cenário, Pedro, até para introduzir, eu acho que é interessante a gente comentar qual o cenário correto de pedir a densitometria óssea. Porque aí a gente depois, para interpretar aquele cenário que foi só um achado de exame, é mais difícil. Mas para quem está em casa, qual o cenário nessa faixa etária a gente pediria densitometria óssea, pensando em tudo isso que a gente falou da parte clínica, e aí depois, num cenário em que não era indicado, talvez, né, uma mulher gestante, sem nenhuma outra parte da anamnese, de deficiência nutricional, de ingesta de cálcio ou vitamina D, foi erroneamente pedido uma densitometria óssea, e vemos aí score baixo, como interpretar? Acho que são esses dois cenários importantes para as pessoas pensarem, né? Primeiro, para quem a gente pede densitometria óssea em cenários habituais, né? Mulheres que entraram na menopausa ou estão ali na perimenopausa, homens acima de 70 anos ou antes disso, né? Se tiver algum fator de risco, se esse homem tiver algum fator de risco para perda de massa óssea, né? Então, um paciente que tem usa glicocorticoide, tem hipogonadismo, né, homens, né, que mais? Uso abusivo de álcool, enfim, causas secundárias, algum outro medicamento associado, faz com que esse homem, ao invés da gente pedir a partir de 70 anos, a gente peça antes, né, a partir de 65, e mulheres na pós-menopausa. Esse é o cenário habitual, né, na ordem natural das coisas. Só acrescentar numa eventualidade de uma fratura. Exato. Que você acha que aconteceu num contexto de não trauma, né? Uma fratura por fragilidade, baixo impacto, que você suspeita que essa pessoa tem uma fragilidade óssea. Também está indicado fazer uma densitometria. Exatamente. Aí entra a questão, né, do quesito osteoporose clínica, né? Que é o paciente que, independente do que vier naquela densitometria,
que a gente vai pedir para ter o baseline, para acompanhar ganho de massa óssea com tratamento, se for tratar com algo específico, alguma estratégia medicamentosa, mas independente da densitometria, se é um paciente que teve uma fratura por fragilidade com baixo impacto, ele estaria no critério de osteoporose clínica, né? Então, esse é outro contexto que a Elaine falou, né? E aí, e no jovem, né? Para quem que a gente pede a densitometria? Aí a gente vai analisar cenários. É um paciente que teve uma fratura por fragilidade? Poxa, precisa ser investigado. Mesmo sendo mais jovem, não estando, né, na cronologia habitual que a gente falou. Pós-menopausa em homens acima de 70, né? Então, teve uma fratura por fragilidade? Poxa, é um paciente que precisa, sim, uma avaliação da massa óssea. É uma mulher com uma amenorreia que não está explicada, uma amenorreia muito prolongada, que não seja por algum tratamento, né? Alguma intercessão do ginecologista. Que então, mais? É uma paciente que é jovem, mas vai fazer uma bariátrica, né? Será que não é interessante a gente pedir no baseline uma densitometria? Porque eu sei que ela vai passar por uma bariátrica, ela pode ter uma perda pela perda de peso, enfim, toda a questão metabólica da bariátrica, ela pode também ter a perda de massa óssea. Então, são cenários. É uma paciente jovem lúpica que usa glicocorticoide, né? O uso contínuo, prolongado, né? Então, assim, são vários cenários que faz com que a gente peça uma densitometria óssea. Se a gente não tem nenhum cenário clínico desses, chama muito atenção, brilhar 1000 luzinhas de alarme se é um paciente que teve fratura por fragilidade, né? Isso não é normal, tá? Isso tem que ser investigado, principalmente fratura vertebral, né? Então, múltiplas fraturas vertebral, cuidado. Como eu disse, eu tive uma paciente já que teve isso no puerpério, muitos colegas falaram, é do puerpério, mas peraí, tá estranho, foram múltiplas fraturas vertebrais, não é do puerpério, não é da amamentação, vamos investigar, era uma osteogênese imperfeita, que passou desapercebida, porque não tinha grandes estigmas, né? Mari, eu acho que todos nós vamos ter algum paciente assim, aquela mulher mais jovem que chegou com uma fratura e te procurou, porque procura você, me procura. Sim. Então a gente vai ter sempre, e assim, investigar. A densitometria está lá, ela quase sempre vai estar muito alterada e cabe a nós, com essa informação, investigar. Então, tem a sua da osteogênese, tem uma minha que era uma doença celíaca totalmente assintomática, que durante a gravidez tomou heparina por uma prevenção, porque ela tinha tido perdas fetais anteriormente, quer dizer, associou 2 fatores de risco, a heparina e a doença celíaca, e ela fraturou no 3º mês de puerpério. Perfeito. Então, assim, é só a gente prestar atenção. O dado de fratura por fragilidade, ele tem que ser um alerta, uma bandeira para a gente ir atrás de outras causas que quase sempre são obscuras, se a gente não for investigar, né? Causas secundárias, e aí também acho que é super importante, uma coisa que às vezes a gente esquece na prática, de pedir calciúria de 24 horas, né? Então, a gente também avaliar se não pode estar diante de um caso de hipercalciúria, e essa ser a causa. Se o paciente tiver uma nefrolitíase de repetição. Nefrolitíase de repetição e uma calciúria maior que 4 miligramas por quilo, né, em 24 horas. E a gente vê, puxa, isso é primário ou é secundário? Vamos investigar as causas secundárias, não tem hiperpara, a eletroforese de proteínas está normal, para ser uma questão de meloma ou afins que pode dar isso. Então, é primário. É isso que está espoliando também. Então, isso que a Elaine está falando, gente, é super importante. Não se dá por satisfeito. É uma fratura por fragilidade, não é nada, é porque ela não teve um bom pico de aquisição de massa, de pico de massa óssea, né? Ou é uma osteoporose transitória. Exatamente, ela não vai ter nunca mais nada na vida. Não sei, não dá para a gente pagar para ver. Por isso a gente tem que pedir um racional de exames, que não é nada demais. Basicamente, um hemograma, função renal, a parte hepática, fosfatase alcalina com gama-GT, cálcio, fósforo, PTH, eletroforese de proteínas, a calciúria de 24 horas, função tiroidiana, sorologias básicas, né? E ficar de olho em defeitos de mineralização. Cuidado, vitamina D baixa, cálcio, fósforo mais para baixo, às vezes está até normal, mas ali batendo na trave para baixo, né?
com uma fosfatase alcalina um pouco mais alta, um PTH um pouco mais alto, pode ser um defeito de mineralização. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente quer ficar tratando também tudo que nem, com bisossonato, que nem um louco, e é um defeito de mineralização, que se eu der bisossonato pode piorar. Então calma, vamos repor essa vitamina D, vamos ver como é que está a ingesta de cálcio na dieta, vamos corrigir, limpar, e paralelamente a isso investigar essas causas que a Elaine falou. Perfeito, vocês foram excepcionais. Mas não responderam a minha pergunta, porque teve aquele teve um Zé Mané que pediu uma densitometria para uma gestante que não tinha indicação, né? Frente a isso tudo, essa paciente não tinha indicação, e veio um Z-score -4, por exemplo. Sem fratura? Sem fratura, sem nada. Sem nada, zerado. Exames bons, tudo bem. Tudo bem. Você escolheu esse -4. E vamos contar que a qualidade técnica do exame estava bom também. E aí, né? Eu fico tranquilo, vou acompanhando, eu tenho indicação de repetir essa densitometria mesmo se ela não ter, mesmo que ela não tenha nada na anamnese, na história clínica, nenhum fator de risco. Pedro, só fugindo da tua pergunta, vamos só deixar bem claro. Apesar da densitometria ser um exame que não tem radiação, Você ia falar isso. que não tem radiação e tal, que é tranquilo, a gente pode fazer densitometria sem nenhum anteparo, né? Habitualmente a gente não pede densitometria para uma grávida, para uma gestante. Você falou na gravidez, mas é no puerpério. Perfeito, eu falei. Então a Mari vai responder essa pergunta. Vou responder agora a sua pergunta. Obrigada, Elaine. Mas era do puerpério, perdão. Então, por que foi pedido o exame? A primeira coisa, né? Para que pedir? É igual pedir densitometria de antebraço sem ter um motivo, né? Aí o que a gente faz se ele vem alterado. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas assim, a gente pedir tem o FAM para quem não tem nenhum sintoma. Tem que ter um motivo, né, para pedir. Ela não teve fratura, não tem nada e pediu, a princípio, observar. Observar, se for algo relacionado ao puerpério, como a Elaine falou, e aleitamento, isso vai melhorar. Isso vai melhorar e ela vai melhorar. Então, acabou essa fase de aleitamento, o puerpério, ela já vai recuperando massa óssea. Né? De expectativa para a gente encerrar esse assunto, senão a gente não vai chegar. Acho que com 6 meses, né? Mostrou normalmente 6 meses. Mas assim, eu acho que o certo seria você dar vitamina D, dar cálcio, tira essa criança do peito da mãe. Aí vai ter que tirar, né? Vai ter que. E assim, normalmente a gente tem uma recuperação a partir de 6 meses. Então, eu acho até que é pouco precoce pedir uma densitometria com 6 meses, até porque você vai criar uma angústia, porque a pessoa não vai melhorar e, enfim. Então, seria depois de um aleitamento, falar, mamãe, acho que já tá bom. Chega, essa criança já pode começar a comer outras coisas. Quando a criança fizer 1 ano e meio, seja 1 ano sem mamar, a gente faz isso também. Cálcio na dieta, deixar a vitamina D. Vocês. Ok, exercício físico e veja se não tem nenhuma outra causa aí secundária, esses exames básicos. E aí, basicamente, nada além disso. De tratamento medicamentoso e tudo mais. Que episódio sensacional! Em breve, a parte 2 estará disponível seguindo nossa jornada nos adultos mais velhos, 50+, e os mais longevos, 80, 90+. Fique ligado!